cultura dos povos bantus influencia no povo brasileiro e eu esqueci. É um termo. Pode começar. Começa. Tá valendo? Tá. No caso tá. No caso tá. Lanche, é? Não quero mais gravar, tchau. Opa. Senta essa bunda aí, Júlia. Cidade bantu, do povo bantu, taos, religiões, tradições e cultura. E língua também. Eu esqueci. Eles conheciam bem essa loja. Eles produziam... Ai, desculpa, errei. Porra, Breno. Hoje, iremos apresentar os povos bantus, o que eles são, onde viveram e qual foi sua influência com a cultura brasileira. Tudo isso hoje no Encontro com a Ficha. Eu sou historiadora e estudiosa Vitória Martins e a minha pesquisa é sobre os povos bantus, tendo como centro da minha pesquisa a origem e expansão desses povos. São agrupados em povos que têm como idioma um daqueles que descendem de uma língua banta. O banto, esse termo banto, significa povo ou os homens. Isso é plural de muito, o homem. É um termo existente em praticamente todas as línguas de origem banta. Hoje em dia, utilizamos o termo banto também para fazer referência aos povos desta origem. Contudo, em 1862, quando esse termo foi utilizado pela primeira vez por Blick, um estudioso, ele fazia somente referência às muitas línguas desta origem banta, que se contavam de 300 a 600. E qual a mais provável região que se deu início a essa expansão? Este povo ocupava cerca de 9 milhões de quilômetros quadrados ao sul de uma linha que corta o continente desde a Baía de Biafra, no Oceano Atlântico, até Melinde, no Oceano Índico. Esta região é a região do sul da África subsaariana. Essa região seria a próxima fronteira da Nigéria com Camarões, segundo o linguista Joseph H. Greenberg. Após constatar que havia forte presença dessa língua nessa localidade, é importante ressaltar ou informar que existem duas teorias. São duas teorias. Em uma, a origem se deu a noroeste, enquanto em outra, eles se originaram no sul e leste. Sobre os motivos para esse povo expandir, quais foram? De acordo com especialistas, a expansão se deu por diversos motivos. Entre eles, temos a expansão a partir de conquista militar, onde guerreiros diligentemente invadiram terras impondo cultura e língua. A partir de uso de armas como o lance de ferro e conhecimentos metalúrgicos, esse povo, os bantus, impunha-se na medida que os dominados se juntavam aos dominantes, fazendo com que essa etnia crescesse e dominasse outros territórios. Uma coisa que desejo que todos percebam e que realmente é importante a compreensão é como o uso da língua é um importante instrumento de dominação e, consequentemente, expansão. Além das questões militares, este povo também se locomoveu em favor da busca por terras férteis, apesar de terem desenvolvido técnicas de reposição de solo. O povo banto vivia principalmente da caça, pesca e coleta, então buscavam grandes espaços. Os povos que eram empurrados pelo ressecamento subsaariano empurravam os povos mais ao norte, deslocando-se para o sul. Nesse momento, a expansão não se deu rapidamente, ou seja, não se deu de uma única vez, porque a expansão ela se deu em 2000 anos. E como a expansão banta se dá na atualidade, ou seja, nos dias de hoje? Então, os povos dessa origem ocupam a região do centro-sul africano, principalmente. E eles ocupam quais países, por exemplo? Por exemplo, ocupam África do Sul, Moçambique, Zâmbia, Angola, entre outros. Então,
Essas foram algumas das perguntas mais frequentes sobre o povo banto. Estou muito feliz de ter transmitido um pouco do conhecimento sobre este povo, que é tão influente no nosso país. E agora, vocês ficarão com outras entrevistas sobre outros temas também super importantes para entendermos mais sobre esse povo. Hoje, iremos conversar com estudiosas sobre a cultura banto, principalmente sobre suas religiões, tradições e língua. É uma alegria poder estar aqui com a pesquisadora Mayara Bravo e querer falar um pouco sobre as religiões, primeiramente. Bom dia, Letícia. Os bantos tinham uma relação muito forte com a religiosidade. Acreditavam em um Deus supremo e criador, chamado Nizambi, que significa o Todo-Poderoso. Ele criou o céu, a terra, os homens e tudo que existe. Eles também tinham uma relação muito forte com a natureza. Eles acreditavam que cada parte da natureza continha uma parte de Deus. Então, se você estivesse cuidando da natureza, você estaria cuidando de Deus. E uma outra característica muito importante e muito peculiar é que eles não viam diferença entre o sagrado e o profano. Para eles, tudo era sagrado. Então, as doenças, por exemplo, eram vistas como um malefício espiritual criado por alguém e não como algo corpóreo, algo físico. Mas eles praticavam o culto sagrado? Sim. Nas culturas africanas, a oração é diferente do que nas culturas ocidentais. No Ocidente, a oração é um ritual silencioso, muitas vezes solitário, enquanto nas culturas africanas, principalmente nas bandas, eram festas com danças, com cantos, e isso era muito marcado. A falta dessas celebrações muitas vezes significava que a comunidade está em crise, por vários motivos, por pobreza, por falta de rezadores e líderes, por desestruturação ou até mesmo por falta de comida. E os idiomas dos bantos? Na verdade, bantus é um termo para se referir a um tronco linguístico, ou seja, deu origem a muitas outras línguas, principalmente no centro e no sul do continente africano. O termo acabou sendo aproveitado para se referir a 300 a 600 grupos de diferentes etnias. E os idiomas bantus acabam formando uma família de cerca de 1.500 línguas diferentes. As mais importantes são a Kikongo, falado no norte da Angola, o Zulu, falado na África do Sul, e a Swahili, que é o idioma bantu com o maior número de falantes e é a língua oficial da Tanzânia, Uganda e do Quênia. Existem tradições dos bantos que persistem até hoje. Quais seriam alguns exemplos disso? Para os bantus, o respeito aos mais velhos é imprescindível. Então, as crianças não se intrometem nas conversas dos pais, não desobedecem alguém mais idoso, qualquer coisa assim. Eles têm também uma noção de coletividade incrível, onde tudo é feito pelo bem da maioria. Isso é representado pela palavra Ubuntu, que significa eu sou o que nós somos. Agora conversaremos com a historiadora Júlia para saber um pouco da ciência desse povo. Eles possuem algum tipo de ciência? Sim, eles conheciam a metalurgia, a pecuária, a agricultura e a tecelagem. Nas regiões onde habitaram, eles introduziram, além da metalurgia, formas de governo centralizada e técnicas na agricultura que outros povos não possuíam. Esse desenvolvimento na agricultura possibilitou até um início de processo de sedentarização que na época foi considerado um avanço. E como eram essas ciências? Bem desenvolvidos, principalmente a agricultura e a metalurgia. Eles chegaram a ser chamados por alguns historiadores como o povo que detinha o segredo da metalurgia. Eles obtiveram o conhecimento necessário para controlar a temperatura de fornos e formar materiais para fundição. O quão desenvolvida eram essas ciências? Bem desenvolvidas, eles conheciam bem a tecelagem. Eles produziam um pano de algodão que começou a ser levado para a Europa no século XII. Eles usavam algodão e fibras de uma palmeira para produzir um tecido conhecido como pano de palha. Qual foi a importância desse desenvolvimento? O início da pecuária possibilitou uma independência, um afastamento da agricultura, o que possibilitou um desenvolvimento dos povos. Na agricultura, o que eles mais plantavam era café e cana-de-açúcar. Esses eram os motivos para eles terem sido trazidos em grande
Eles dominavam essa arte há muito tempo? Sim, segundo a arqueologia, eles conheciam a cerâmica e o ferro antes da era cristã. O uso do ferro foi uma novidade, já que nem todos os povos tinham acesso a minas. E quais foram as pessoas influentes no mundo que descendiam desses povos bantus? Bom, Letícia, temos várias pessoas. Temos José Eduardo dos Santos, presidente importantíssimo da República Angolana. Tem o Samora Machel, um militar moçambicano, líder de uma revolução de inspiração socialista. Ele liderou a Guerra de Independência de Moçambique, se tornando seu primeiro presidente em 1975. Tem o Patrício Lumumba, conhecido como Fidel Castro africano. Foi deposto e preso após 3 meses, cumprindo um mandato como primeiro-ministro congolês. Seu assassinato foi comparado ao assassinato de Che Guevara, segundo a Folha de São Paulo. Temos também Sam Nujoma, que foi o primeiro presidente da Namíbia e um dos grandes incentivadores de sua independência. Temos por último, e acredito que o mais conhecido pelas pessoas, Nelson Mandela, que foi advogado, líder rebelde e presidente da África do Sul. Principal representante do movimento anti-apartheid, passou quase 3 décadas na prisão. Ele faleceu em 2013, aos 95 anos, na sua casa na África do Sul. Obrigada, historiadora Júlia. Agora iremos com as curiosidades com o pesquisador Breno. Bom dia, pessoal. Hoje eu vim falar sobre os povos bantus, curiosidades sobre eles. A palavra bantu significa seres humanos. Você sabia que o termo bantus foi originalmente utilizado pelo historiador Blick com o significado de povo? Você sabia que os povos bantus, pelo grande conhecimento na metalurgia, conseguiram vantagens nas conquistas de povos vizinhos? Agora uma curiosidade nerd. No filme A Guerra Civil, a língua utilizada no país fictício Wakanda é chamada Xhosa, que é falada por mais de 7 milhões de pessoas na África do Sul, e cujo maior orador dessa língua é o Nelson Mandela. A cultura dos bantus é encontrada em peso no Brasil, em festas e artes, cordões, na festa Bumba Meu Boi, em o carnaval, entre outras coisas. Hoje iremos nos reunir com os especialistas para falar da influência dos povos bantus na cultura brasileira. A principal influência foi no campo da música. Como podemos observar isso, pesquisadora Mayara? A rica musicalidade brasileira tem uma origem bantu muito forte. O estilo musical mais falado é o samba, mas existem muitos outros como o axé, bossa nova, maracatu e o pagode. Entretanto, muitas pessoas não têm conhecimento que esses estilos musicais são de origem bantu. E os instrumentos bantus? A grande maioria dos instrumentos de origem bantu são instrumentos de percussão, como a cuíca, o atabaque, o pandeiro e o berimbau, este último sendo amplamente conhecido pelo seu contato com a capoeira. Sabemos que a capoeira foi influenciada pelos povos bantus, certo, Brandon? Sim, Fischer. A capoeira foi criada no Brasil, porém teve grande influência dos povos bantus, porque lá no sul da Angola, da onde os escravizados foram tirados de suas casas, eles praticavam uma luta chamada Ningolo. Essa luta era, geralmente, os que praticavam tinham o intuito de conseguir uma noiva. Quem vencesse no final da competição, o vencedor conseguia a noiva e ganhava o direito de escolher a mulher na tribo. Nós estamos realmente começando a entender o quanto o povo bantu está presente no povo brasileiro e influencia. É extremamente interessante, não é mesmo, pesquisadora Vitória? É claro, como você mesmo disse, Letícia, os povos bantus têm grande influência nos nossos costumes e na nossa cultura. E um dos principais fatores que eles influenciam foi a religião que trouxeram do seu lar. E elas estão presentes no nosso país, na nossa sociedade atual. É possível perceber que essas religiões sofreram mudanças. Como elas se deram? Os bantus, quando chegaram no Brasil, foram submetidos ao trabalho escravo. Então, eles sofreram mudanças radicais. E sem o próprio consentimento. Ou seja, os seus senhores, devido
trabalho que era incessante não terem tempo para praticar os seus cultos, e os seus senhores também obrigavam a prestar cultos aos santos católicos. Além disso, o candomblé e a umbanda, religiões que vieram da cultura banto, eles sofreram mudanças porque se misturaram ao cristianismo devido a perseguições e também os preconceitos sofridos no início, na época colonial. Então foi assim que os povos bantos foram perdendo suas raízes religiosas? Sim, eles foram afastados de suas religiões a partir de tudo aquilo que a gente estava abordando, e então as próximas gerações foram criadas, nascidas e criadas como católicas. Então agora, depois de 3 gerações dos povos bantos no Brasil, eles estão tentando reerguer a sua cultura, língua e religião. Existem movimentos bantos no Brasil. Como eles se dão? É o que nós falamos anteriormente. Os povos bantos não se reconhecerem como tal. Isso é perigoso, porque um povo sem memória seria um povo sem história. E é como uma árvore, sabe, sem raízes. Então, se uma árvore, se a raiz está fraca, toda a árvore vai morrer. E essa luta da população de origem banta no Brasil é para isso mesmo, para persistir na sua existência. Tem uma frase, eu trouxe aqui e vou ler para vocês, que é muito importante. Eu não sei pronunciar exatamente, então eu vou ler a tradução, que é: e nossa cultura é nossa alma. Como era a gastronomia desse povo, pesquisadora Júlia? Rica e bem desenvolvida, influenciou muito o Brasil. Eles tinham seus próprios costumes até na culinária. Por exemplo, eles não utilizavam louça. A comida era servida em locais variados, e até uma tábua de madeira até folhas de palmeira. Mas como ela influenciou a nossa gastronomia atual? Muitos pratos feitos e alimentos já cultivados lá se incorporaram ao cardápio do povo brasileiro. Por exemplo, jiló, melancia, feijão fradinho, galinha da Angola, dentre outros alimentos que não fazemos ideia de onde vem. Pessoal, estamos chegando a mais um fim do programa. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Pode me seguir em todas as suas redes sociais e me dar um iPhone 6 também. Brincadeira. Eu só queria agradecer a todos que participaram desse vídeo, ao professor Paulo e à equipe de História por ter passado esse trabalho maravilhoso sobre os povos bantos. Então é isso e até o próximo Encontro com a Ficha.